Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Antônio Carlos Silva. Eu sou conhecido como Pastor Carlinhos em vários lugares. E eu estou aqui gravando, nós estamos gravando esse meu testemunho no projeto Semeando Vida. Amém? Aprove a Deus a confirmar. Deus, Ele une propósitos, quando Ele dá os sonhos, Ele tem os seus meios de realizar. Ele falou comigo uns dias atrás para me contar o testemunho e escrever ele. E como Deus fala, Ele tem os seus meios. Então o meio que Ele deu para confirmar esse sonho foi o Semeando Vida. Então vou começar a contar essa história do que Deus fez na minha vida. Eu venho de uma família humilde. Minha mãe é a Maria do Rosário de Souza Silva. Meu pai, Deus já levou para a glória, Antônio Galdino. Nós somos em 8 irmãos, 7 homens e a Eliana, a caçula, somos em 8. Eu venho da família de sambistas. Meu irmão mais velho é músico profissional, toca banjo, bandolim, cavaquinho. Eu tenho meu outro irmão caçula que é compositor de samba. Eu falo do samba porque a história minha começou tudo no samba. Mas antes dessa história, eu vim daquela história da minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando, os 8 irmãos, o mais velho tinha que cuidar do mais novo, cozinhando, limpando a casa, lavando louça. Daquela história de meio quilo de carne, às vezes quando não tinha carne, meio quilo para cozinhar, para todo mundo comer, colocar uns 2 litros de água mais ou menos para render o caldo, farinha de mandioca, aquele barraco, aquela cama de casal, para os 8 irmãos dormirem na mesma cama. E eu comecei assim a minha história. Com 3 anos de idade começou aquele movimento Soul Black, e eu comecei a ir para os bailes, escola de samba. Eu casei com 21 anos de idade e no samba eu comecei a me envolver com droga, comecei a beber. Está escrito na Bíblia que há caminhos que o homem parece ser bom, mas no fim é destruição. E eu comecei escola de samba, droga. A minha primeira droga foi quando eu fui sair na escola de samba e me ofereceram a droga dizendo que eu não ia conseguir desfilar até o final, careta que eles falavam. Então eu tinha que me drogar e eu caí nessa e foi a primeira. E depois da primeira, quando vem a primeira, aí você acaba indo na segunda, na terceira e vai indo até que quando você percebe você está viciado. E a minha esposa, eu casei ela com 21 anos de idade. Eu conheci a minha esposa no baile. Eu tinha um grupo de dança naquela época do Black Soul, que chamava The Black Dance of Soul. Dançava muito bem, os toquinhos do Soul Black, James Brown, samba rock. Conheci ela no baile lá em São Mateus, a dona Edna. E começamos a namorar, e ela se engravidou. E a minha mãe, a gente veio de princípios, né, que hoje tem muita inversão de valores, que mudaram os princípios do passado, mas casamento, meu pai já me forçou, falou para mim assim, você vai ter que casar, você engravidou, não pode ficar sem casar. Eu casei com ela com 21 de idade, já era viciado. E naquele vício ela não sabia, e a primeira vez que minha mãe pegou e ela foi quando eu usei tanta droga num dia e fui preso. Naquele tempo tinha aquela tática móvel vermelha e preta, e eu fui preso e apanhei, tomei choque, me queimaram de cigarro, e a Edna entrou em desespero, que ela não sabia também que eu usava, e foi indo. O meu irmão se converteu primeiro, o pastor João Batista, lá de São Mateus, foi meu irmão, meu pai na fé e meu pastor,
que me ensinou tudo que eu sei e até hoje eu me espelho nele. E ele pregava para mim a palavra antes da Edna me deixar. Eu tive 3 apartamentos na Coab Tiradentes, Coab José Bonifácio, e uma casa do Mutirão, na época que a prefeita Irondina era prefeita de São Paulo. Ela teve um projeto do Mutirão na Coab José Bonifácio. Nesse tempo, meu irmão já estava pregando para mim o evangelho, eu não queria saber de Jesus, eu achava que ela não tinha coragem de me deixar, e ele me orientava: Carlinhos, você vai perder tua família. Falava que nada, eu ganho bem, eu era metalúrgico, eu trabalhava numa das melhores metalúrgicas do Brasil, no ABC. Então eu achava que o meu dinheiro que eu ganhava, jamais ela ia me deixar. E o meu pensamento era assim: sou casado, eu sustento a casa, eu banco a casa, ganho bem, então eu podia bagunçar. Eu achava que o casamento era só isso. Eu supria as necessidades dela, mas e o amor? E o papel do marido eu não fazia, de parceiro, de tudo. Tinha 2 filhos com ela, o Anso e o Tiago, meus 2 filhos, e o João pregando para mim o evangelho, me orientando. E quando nós conseguimos uma casa na Coab José Bonifácio, aí foi onde piorou tudo. Porque aquele mutirão, era muita gente que iam lá, eu ia bêbado, já eu pedi a conta na Mangueus, ganhando um bom salário. Eu só me fiquei, da besteira que eu fiz, na verdade, que só de quando cai a ficha, ser sido esperta, foi quando eu pedi a conta, saí dela, fui arrumar outro emprego, e o outro emprego não podia pagar nem a metade do que eu ganhava. Aí foi quando eu valorizei. Às vezes a gente dá valor para as coisas depois que a gente perde. Aí eu perdi o emprego, cheguei em casa, falei para a Edna que pedia a conta e não queria mais trabalhar. Viciado, bebia muita bebida, muita droga, samba. Ela ia me buscar de vez em quando num samba lá e esqueci da casa. Aí inverteu a situação, quem trabalhava era ela e eu em casa agora, não queria mais trabalhar. Mas o João sempre pregando para a minha palavra, me orientando. E quando eu consegui uma casa do Mutirão, aí eu piorei. Levava os amigos em casa para beber, ela ia trabalhar, chegava em casa do serviço do trabalho dela, e eu com os amigos jogando dominó, bêbado. Aí teve um dia que ela falou: Carlinho, não dá mais. Ela pegou o Tiago e o Anderson, meus filhos, e levou embora. Me deixou na casa e foi embora. Aí foi quando eu me despertei. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, o que o inimigo pôs na minha mente? O que eu pus na minha mente? Eu quero morrer. Porque o que eu mais amava, eu perdi. Minha família. A família é nosso bem maior. É projeto de Deus. E eu não valorizei. E também eu lembrei da educação que a minha mãe me deu. Minha mãe não me ensinou isso. Só que o que eu fiz? Eu fui embora de casa e ela largou a casa com móveis e tudo e foi embora. Foi para a casa da mãe dela, lá em São Mateus. E eu fui para a casa da minha mãe, na Vila Formosa, para chorar lá. Fiquei 5 dias lá. E quando eu voltei para casa, a minha casa estava invadida. Eu fui recebido por um monte de arma, o povo lá armado, com 38, com 12, e falou: a casa agora é nossa. E quando você pede as coisas, você não dá valor. Eu falei assim: pode ficar com a casa. Já pedi minha mulher, pedi filhos, pedi casa própria mesmo, então pode ficar com a casa. E fui embora. Deixei a casa, e agora eu queria morrer. Então eu preferia dormir. Eu tinha a casa da minha mãe me acolheu, mas eu preferia dormir na rua. Ficava dormindo na rua e o João atrás de mim. O João me achava no meio do mato, me dava banho e Bíblia em mim.
E de vez em quando eu ia lá pro Tietê, atrás da Edna, gritando bêbado, para ela voltar para mim. E aquele portão não era aberto, ninguém me atendia, então eu ia me drogar. A minha intenção era essa, eu quero morrer. Ele não tinha coragem de me matar, então eu me drogava, eu ia na biqueira, comprava droga e falava para os traficantes: eu não vou pagar, para ver se eles me matavam. Eu me lembro que teve uma cena que o traficante tentou me matar, mas a Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito seus efeitos. Então, quando o rapaz queria me metralhar, jogou no rio, quis me matar, chegou outro rapaz com outra arma, eu não entendi até hoje, mas acho que foi Deus, falou: se você matar ele, tem que matar eu primeiro. E eu falo: não, deixa ele me matar, eu quero morrer. E o rapaz apontou a arma para o cara que queria me matar. E resumindo, o cara não me matou e eu fui beber. Fiquei vários tempos bebendo. Apanhei uma vez de 15 pessoas. Eu tenho marca aqui atrás da cabeça, que levei 5 pontos. Eu fui espancado 2 vezes por 15 pessoas. Tenho marca no corpo todo. E a Edna lá, eu indo lá. Até que um dia o meu irmão João falou para mim: Carlinho, eu vou arrumar um trabalho para você. Eu falei: João, como é que eu vou trabalhar? Eu sou viciado. Ele falou: eu pego você todo dia em casa, levo para o serviço e trago de volta. E o João me levava todo dia para aquele emprego, na rua Catão, na Lapa. E eu ia trabalhar porque ele me levava, só que eu não trabalhava, era viciado na droga. E teve um domingo que eu bebi tanto, foi tanta droga. E eu, antes de acontecer isso também, eu me lembro que eu ia para o centro de Macumba, que eu descobri que lá na Macumba, no Candomblé, dia de sexta-feira, dia da esquerda, eles faziam festa para o preto velho e tinha muita bebida. Então, onde tinha bebida, eu ia atrás. Então eu ia lá, tomava um passo para me beber. E bebia lá no centro de Macumba, zombando dos pretos velhos e tudo que acontecia lá. Eu não podia ver uma encruzilhada também, porque eu sabia que no cemitério, nas Macumba, lá nas encruzilhadas do cemitério, tinha bebida. Então eu ia de noite para o cemitério, chutava a macumba e mandava a pinga para dentro. Chegou um tempo que eu bebia 2 garrafas de pinga, todinha. E esse era o meu estado. E naquele domingo que eu fui atrás da Edna, ela não me atendeu, aí eu fui drogado de novo. Beber, me drogar. Só que naquele dia, voltei para casa bêbado e o João não conseguiu me pegar para me levar para trabalhar. Mas eu fui sozinho, da Vila Formosa até a Lapa. Fui trabalhar bêbado, cheguei na empresa bêbado, caí no chão. O João me olhou e falou: Carlinho, como é que você conseguiu chegar? Falei: João, nem eu sei. Falei: João, eu não bebi hoje. Isso aqui é de ontem. Foi tanta bebida ontem, tanta droga ontem, que eu acordei desse jeito. E ele falou: senta naquela escada ali, que eu vou trabalhar por mim e por você. E ali, sentado naquela escada, eu comecei a meditar, falar com Deus em pensamento. O Salmo 139 está escrito que Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar, e de longe Ele escuta os nossos pensamentos. E lá está escrito também que antes que saia da minha boca uma palavra, Ele já sabe até o que eu vou falar. Então eu estava pensando naquela escada, o João trabalhando por mim e por ele, e eu pensando: Deus, eu quero morrer e não consigo. Já pedi minha esposa, meus filhos, casa própria. Não sei porque eu estou aqui. Já fui para o cemitério, para macumba, nada resolve. Mas Ele entrega que o Senhor pode arrancar de mim a droga, a bebida, e me dar de volta a minha esposa, os meus filhos e tudo que eu perdi. Se for verdade mesmo que o Senhor pode me libertar
me dá de volta tudo que eu perdi. Eu me converto aqui agora e te aceito como meu Salvador. Quando eu pensei, te aceito e vou te servir, Deus desceu naquela escada. Eu aprendi a conhecer Deus e entender Deus, esse maravilhoso Deus. Eu resumo a Bíblia em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas herda a vida eterna. O amor de Deus não tem explicação. Não tem como o ser humano explicar esse amor, entender esse amor. Um Deus que escuta clamor. Eu não sei quantos habitantes nós temos na Terra, se é 8 bilhões de habitantes. Mas no meio desses 8 bilhões de habitantes, assim que eu entendi, está lá Deus cuidando do mundo inteiro, cuidando da terra, de tudo quanto é nação, e lá em cima ele escuta alguém clamando, ele para tudo e desce, porque alguém clamou. Foi isso que aconteceu, Deus parou e desceu lá. E quando ele desceu lá, eu percebi que eu estava lúcido. Numa fração de segundo, eu fiquei lúcido. Não foi só lúcido, ele me libertou. João 8,32 está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu fiquei livre, num segundo, bastou um clamor, ele desceu e me libertou. Hoje eu estou com 63 anos de idade, faz 33 anos que isso aconteceu, e até hoje eu estou nos caminhos, nunca me desviei. Mas quando eu vi que eu estava lúcido, eu gritei: João. Ele falou: o que é, Carlinho? Eu falei: João, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero ir para a igreja. Imagine o João, 7 anos, investindo em mim, pregando a palavra. Ele chegou perto de mim e falou: Carlinho, você está lúcido? Você chegou bêbado? O que foi que houve? Eu falei: João, não sei, eu estava falando com Deus e eu quero ir para a igreja. E ele não sabia se chorava, me abraçava, fez uma oração, e eu queria um culto. Você já quer um culto, é igual a samaritana, virou adorador. Você quer um culto, eu queria um culto. Ele falou: Carlinhos, hoje é segunda, 10 da manhã, você quer um culto? O culto é amanhã na igreja. Ele orou, começou a falar para mim da palavra, e no outro dia ele me trouxe, era a Igreja Batista Renovada, me trouxe uma Bíblia e o cantor cristão. Falou: Carlinhos, aqui é o cantor cristão que a gente usa no hinos da Batista, e aqui está a Bíblia. Eu quero que você leia ela, porque através dela você vai conhecer Deus, e através dela Deus vai mudar a tua história. Eu falei: amém. Aí eu comecei para a igreja. Eu tenho saudade daqueles cultos, da essência de 30 anos atrás. Não é que Deus não opera o mesmo hoje, mas eu comecei para o culto, comecei a ler a Bíblia. Com 4 meses eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. E eu não fui ver a dona Edna ainda. Primeiro Deus começou a trabalhar na minha vida. Batizado com o Espírito Santo, comecei para os cultos. Eu não perdi um culto, até hoje eu não pego culto. De segunda, terça, quarta, quando tinha na Batista, ia em outra, monte, vigília, oração, buscando a Deus. Ninguém entendia nada. Houve uma revolução naquele bairro, quando os amigos da droga, porque já vem te oferecendo. Falei: não, não quero, aceitei Jesus. Vinha a bebida, os amigos da bebida, vinha com a bebida. Falei: não, não quero, estou indo para a igreja. Aí inverteu a situação. Eles olhavam para a igreja ali, olhava no fundo, via eu no altar já pregando, com 4 meses de crente, já pregando a palavra, entrava e se convertia. Tem gente que está até hoje convertido com esse meu testemunho, só de ver a mudança, a transformação que Deus fez na minha vida. Aí um belo dia, aquele dia que Deus manda, você tem que ser conduzido pelo Espírito Santo, é Ele que guia a gente. Eu peguei um terno, a Bíblia, a gravata, e falei: vou atrás do meu amor. E fui atrás da dona Edna. Cheguei naquela rua, a rua parou. Todo mundo saiu para fora. Imagina um lugar que se gritava bêbado: Edna, volta para mim. Ninguém dormia à noite lá, com meus gritos.
De repente você aparece com terno, Bíblia, gravata embaixo do braço. Todo mundo saiu para fora para ver o que estava acontecendo. Eu falei, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E fui lá para aquele portão que eu não podia entrar. A minha sogra, a dona Bernadette, estava lá no fundo com a Edna. E eu cheguei, bati palma lá, ninguém me conheceu, porque eu era um mendigo, estava tudo sujo. Nem a Edna me conheceu lá no fundo. Ele falou, mãe, tem um crente lá no portão, vai atender, mãe. E ela veio, quando chegou perto, falou, Carlinhos, é você? Eu falei, sou eu. Aceitei Jesus como meu Salvador, e eu estou indo para a igreja agora, e vim falar com a Edna. Ela falou bem assim, você pode entrar agora, você não podia. Ela ainda falou bem assim, Carlinhos, eu estou olhando no teu rosto, eu estou vendo o brilho, eu estou vendo a diferença. Eu não sei ela, porque foi 8 anos que você fez ela sofrer no casamento. Acho que ela não vai ser tão fácil assim dela acreditar. Mas eu acredito, você pode entrar. Entrei, olhei no olho da Edna, falei, você quer voltar para mim? Ela falou, não, eu te odeio, eu não te quero. Eu falei, eu sabia que não ia ser tão fácil, Edna, se sofreu demais. Falei, vamos fazer uma coisa? Ela falou, o quê? Vamos comigo para a igreja? Vou para a igreja, eu vou. Mas voltar com você, não. E começou a ir para os cultos. E foi indo. E teve um retiro na igreja, um batismo nas águas lá. E eu convenci ela, foi difícil para ir para esse retiro. E foi indo, até que ela falou, vou. Foi um batismo lá em Suzano, na chácara. E quando eu fui no domingo à tarde, fazia tempo que eu não escutava aquela palavra amor. Escutei assim, amor, olhei assim. Aí era Edna, meu amor, eu falei, o que é? Vamos voltar? Falei, vamos voltar. E aí eu peguei e falei uma coisa para ela, falei, então, é o seguinte, você quer voltar mesmo? Eu não tenho mais nada, perdemos casa, perdemos tudo. Então, esquece o meu passado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, eu não quero saber o que você fez nesse tempo que você me deixou e nem quero saber o que eu fiz. Nós estamos casando de novo hoje. Você topa? Topa. E lá começamos. E eu fui atrás da casa. Aí começou os milagres sobrenatural. Minha primeira experiência com Deus sobrenatural foi nessa nossa volta. Eu fui atrás da casa, para a gente voltar, mostrei a casa, e quando eu esqueci que aquele velho homem era um caloteiro, que não pagava nada. Eu mobiliava a casa e não pagava. Então, quando eu fui alugar a casa, o rapaz consultou meu nome, estava sujo o meu nome. Falou, não posso te alugar a casa, teu nome está sujo. Falei, meu Deus, e agora? Fui falar com meu irmão, João. Falei, João, meu pastor, meu irmão, João, eu fui alugar a casa, ele não quer voltar para mim já. E agora eu não posso voltar para ela porque meu nome está sujo. É muito dinheiro para me pagar. E ele pegou e falou para mim assim, é fácil. Falei, como assim? Eu achei que ele ia profetizar. Falou, não, paga o que você deve, tudo. Depois você volta, aguarda. Eu falei, aquele tá bom para ele, mas sabe, aquele tá bom, não vi a hora da Edna voltar, e agora não podia. Falei, tá bom, fui para casa. Aí fui para o culto à noite. Aí tinha a irmã Suzana, Deus usava ela em profecia na igreja. Ela chegou em mim, Carlinhos, Deus está mandando você ler o Salmo 40. E eu li lá o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me arrancou de um lamaçal, de um saco de lodo, firmou meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão nele. Quando eu li esse salmo, só até aí, nem quis ler o resto. No meu coração veio a convicção que eu ia pagar todas as minhas dívidas. Cheguei no João, estava sem dinheiro para condução, falei, João,
me empresta um dinheiro para a condução, que eu vou pagar as minhas dívidas no cartório. E o João falou: Carlinhos, você está sem dinheiro? Eu falei: estou. Mas você vai pagar as suas dívidas? Eu falei: vou. Ele falou: mas como que você vai pagar as suas dívidas se você está sem dinheiro? Você quer condução? Eu falei: quero. Aí o João entendeu, me deu dinheiro da condução e eu fui lá para o cartório. Cheguei no cartório com o meu CPF, entreguei para a mulher olhou para a minha cara, falou para mim assim: seu nome está limpo. Eu falei: mas como? Nesses dias eu vi meu nome, estava sujo. Falou: está limpo o seu nome. Ela digitou: você quer ver o computador? Eu falei: quero. E eu vi de frente para mim o computador, estava marcado Antônio Carlos Silva. Nada consta. Deus limpou o meu nome e pagou minhas dívidas. Isso foi logo em seguida que eu fui lá na casa, arrumar a casa. Foi logo em seguida que o homem falou para mim que o nome estava sujo. Deus limpou meu nome logo em seguida. E lá eu aluguei uma casinha com a dona Edna. Nós dormíamos numa cama sem colchão, porque não tinha móveis. Todo dia ia trabalhar, dormindo em cima da madeira. Mas não sentia, dando glória, buscando ao Senhor. E lá Deus começou a mudar a minha história. Na Igreja Batista, lá perto da casa da minha mãe, e começamos a buscar o Senhor, eu e a dona Edna, o Tiago, pequenininho, o Anderson, meus filhos. E eu virei um profissional. Aquela empresa que o João me arrumou para trabalhar, era uma empresa que eu tenho esse meu trabalho. Eu sou laboratorista, mestre de obra, um homem que queria morrer. Um homem que não queria mais nada, achou que não tinha mais jeito na vida, virou um laboratorista de argamassa, concreto e asfalto. E Deus usou sempre esse meu trabalho para fazer a obra. Eu vou te explicar como. Primeira coisa que aconteceu: eu estava trabalhando na Engemix, concreteira, e você começa a servir o Senhor, você entra na loucura do Evangelho. Que loucuras são essas? Lá onde eu comprava droga, que eu queria morrer, eles queriam me matar, porque eu comprava droga e não pagava. E já a Edna voltou para mim, alugamos aquela casinha na rua da igreja. Aí Deus mandou eu mudar aonde queriam me matar, lá onde eu comprava droga e não pagava. E eu mudei, assinei o contrato de aluguel. Antes dele me mandar eu mudar, ele me deu um sonho de uma empresa que chamava Megamix. No meu sonho eu vi aquele silo escrito Megamix, uma empresa nova. Era um silo que faz argamassa. Você não precisa mais pegar enxada, areia e cimento e misturar. Ele mesmo mistura, põe a água certa, desce para o caixote ou vai numa bomba e leva até o andar que o pedreiro está trabalhando, o pedreiro, para rebocar. Foi essa empresa que eu vi no meu sonho. Me deu o sonho, aí eu aluguei a casa na rua onde queria me matar, e ali naquela rua, era na mesma rua que morava a minha sogra. E quando eu mudei, ele pegou e mandou embora. Deus fechou a porta. Todo crente esquece que Deus fecha a porta, só lembra que ele abre. Mas está escrito em Apocalipse que eu fecho e abro. Então ele fecha a porta. Ele fechou minha porta de emprego. Acabei de assinar o contrato de aluguel e agora desempregado, morando de aluguel. E quando começou a chuvarada, mais um sinal: enchente em casa. Então desempregado, pagando aluguel, enchente em casa e aquele sonho daquela empresa Megamix. Falei: meu Deus. E ele falou: faz um culto. Fui buscar a direção de Deus. Ele falou: faz um culto na tua casa. Eu quero um culto lá. E comecei a fazer culto. Era loucura. Estava enchente, culto em casa, desempregado. E eu não sentia. O adorador não sente, ele só adora. Nasceu para adorar. Era culto, no lugar onde queria me matar. E o que aconteceu? Aquela biqueira acabou. Eu comecei a fazer culto em casa. Hoje eu tenho um missionário que foi para a África. A Natália se converteu com 5 anos nesse culto da enchente.
Em São Mateus tem muita gente convertida até hoje, que são pastores, que eram criança, hoje são pastores nesse culto da enchente. Eu fiquei 1 ano e meio desempregado, 1 ano de enchente. E aqueles meninos me ajudavam a limpar a enchente, porque sabia que tinha culto à noite, arrumando as cadeiras. Tem o meu amigo Eide, que hoje ele é bispo, é dessa época. Tem o Rogério Rodrigo, que é pastor, que era criança. Eles falam que são pastores hoje, porque eles viam a enchente, eles ajudavam a arrumar o culto e olhavam para mim. Então Deus é assim, Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. E eu fiquei 1 ano com essa enchente. E um dia ele mandou ir lá no rio, falar com o rio. Ninguém entendia nada. Eu falei, rio, a partir de hoje não vai ter mais enchente nem em casa e nem na casa de ninguém. Em nome de Jesus, deu um pulo, falei em línguas estranhas e voltei para casa. E aí Edna, você está doido? Eu falei, tô. E você pode não acreditar, mas nunca mais teve enchente lá. E depois disso, depois que você é aprovado, você também você é provado e é aprovado. E depois de tudo isso, uma irmã chegou em mim e falou, pastor Carlinho, naquele tempo eu era evangelista. Irmão Carlinho, tem uma empresa que ligou e falou, você quer trabalhar? E eu fui ver a empresa, era a mesma que mandou embora, a Engemix. E eu me lembro quando estava desempregado, tem profecia que o irmão fala que acha que não é Deus, mas era Deus. Eu desempregado, eu ia procurar emprego. E quando eu ia procurar emprego, mas ele fechou a porta. Vinham os profetas, irmão Carlinho, Deus está mandando você voltar para casa. Vai fazer a obra. Ele mandou dizer para você que ele fechou a porta. E ainda falar assim, está faltando alguma coisa? Nesse 1 ano de desemprego, nunca faltou aluguel, nunca faltou comida em casa. Eu não sei nem de onde vinha o dinheiro, até hoje eu fico pensando, de onde vinha o dinheiro. Então o testemunho é longo. De onde vem o dinheiro? Não sabia, mas Deus mandava. Ele cuida no desemprego e no emprego. E teve um tempo que não tinha nada em casa, tinha os cultos da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, para lhe dar bênção que eu ia ajudar. E um dia, eu me lembro até hoje, não tinha nada em casa. Eu fui para o culto, adorar a Deus. Cheguei na Edna, fui procurar emprego, Deus mandou voltar. Então eu vou lá adorar. Falou, mas não tem nada em casa, Carlinhos. E aí eu fui para o culto, e quando estava no culto, Deus usou 2 irmãs. Na hora do culto que eu estava lá, me deu o meu nome, meu endereço para elas e mandou elas ir no mercado fazer despesa. E falou, dá o melhor para o meu servo. Então, na verdade, a mulher me chamou, falou para mim assim que recebeu um recado de uma empresa que tinha me chamado, a Engemix. A Engemix, depois de 1 ano e meio que eu fiquei desempregado, a Engemix me chamou de volta. E veja bem, eu saí de lá como auxiliar de laboratório. E a Engemix me chamou, eu fui lá fazer entrevista, como eu já conhecia todo mundo lá, me lembro até o nome da mulher do RH, o nome dela era Railda. Ela chegou em mim e falou, Antônio Carlos, aqui na tua ficha está marcando para colocar você como encarregado de laboratório. Você sai daqui como auxiliar. E geralmente você tem que aprender a profissão para depois exercer o cargo. Mas o teu caso é diferente. Você vai receber já o cargo, já o salário, para depois aprender. Eu falei, Railda, porque eu sou evangélico. E ela me falou, é mesmo, só com os crentes que acontece esse negócio, né? Eu falei, é verdade. E aí fui, eu falei assim, ó, só com o Antônio Carlos, você não vai trabalhar com a gente aqui na Barra Funda, tá? Nós fizemos um novo investimento, e esse novo investimento fica lá em Diadema, no ABC. Você vai lá que você vai conhecer a empresa.
E quando eu cheguei lá na empresa, para conhecer, em Diadema, aí eu cheguei lá no fundo da empresa, um novo investimento, eu vi lá um silo branco escrito Mega Mix. Lembra que eu falei? Que antes de eu pegar essa prova, 1 ano e meio, Deus me tinha me dado o sonho da empresa, Mega Mix. Eu vi lá o logotipo. E agora, Deus me arruma um emprego para mim, abre as portas na Engemix, e a Engemix comprou da Holanda a Mega Mix. Quando eu vi lá o nome Mega Mix, eu lembrei, já vi isso aqui em algum lugar. Aí o Espírito Santo me fez lembrar. Foi eu que te mostrei, meu servo. Aí eu lembrei que eu tinha tido um sonho. E foi quando eu virei um profissional de argamassa de laboratório. Se fosse contar tudo, muita coisa que Deus já fez na minha vida, os milagres, de curas, libertações, as igrejas que foram abertas, pessoas que cego enxergou, mudo já falou, tantos sinais e maravilhas que Deus fez na minha vida. E esse também virei um profissional de argamassa, e agora estava trabalhando lá no Jardim Colorado, congregando no Jardim Colorado, na Igreja Batista do Jardim Colorado, estava congregando lá, e lá congregando lá, já tinha saído da Megamix, trabalhei 4 anos na Megamix, saí dela, e depois que eu saí dela, aí foi mais um milagre que Deus me deu. Eu estava trabalhando, congregando na Igreja Batista, Deus mandou mudar lá para o Jardim Colorado, e lá no Jardim Colorado, eu fui para uma igreja que era no barraco, Deus mandou ir para lá, eu fui lá congregar, ele falou que queria renovar a igreja não acreditava nos dons, buscava da forma dela, não tinha batendo com o Espírito Santo, e depois queria renovar a igreja. Usou um irmão à meia-noite, eu subi na rua, ele descendo, o irmão profetizando, falou: irmão Carlinho, Deus está mandando dizer para você que é para você congregar ali embaixo, tu vai sofrer lá, você é pentecostal, você é do fogo, você é do glória, e lá eles não são, só que Deus vai renovar a igreja através de você. E eu fui para lá, comecei a pregar lá, aí ficou uma loucura, porque eles não queriam as línguas estranhas, mas queriam que eu pregasse. Eu pregava de terça, quinta, domingo, e para resumir, Deus batizou a igreja, renovou a igreja, começou pelo presidente, e agora está todo mundo dando glória, todo mundo rodopiando. Eu nasci assim, porque a minha conversão foi no glória, foi com a presença dele, foi com fogo. Então não tem como sair desse glória, dessa essência do Evangelho, que está na Bíblia. Tudo é Bíblia, está na Bíblia. Romanos capítulo 1 Coríntios capítulo 12, fala sobre os dons do Espírito Santo, que há várias manifestações, há várias operações, e são vários ministérios, são vários dons. E lá em Atos, Apóstolos capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo, quando ele desceu. Então, a igreja foi renovada, e agora eu achei que estava tudo bem. Aí mais uma coisa aconteceu. Aqui eu moro hoje em Cajamar faz 22 anos. E aqui em Cajamar construiu uma empresa Lafarge, do grupo Lafarge. Perto da prefeitura, eles construíram a Qualimart, que é a do grupo Lafarge. Construiu a empresa e procuraram um profissional de argamassa, que eu sou de argamassa, concreto e asfalto. Não tinha, são poucos de argamassa no Brasil. Aí eles montaram a empresa, procuraram o profissional e não acharam. Em tudo quanto é canto. Eu tinha trabalhado na Concremate também como laboratorista, e o engenheiro daqui conhecia o diretor da Concremate e ligou lá: você não conhece nenhum profissional de argamassa, um laboratorista? Nós estamos procurando há meses. Ele falou assim: ó, tem o Antônio Carlos. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou conhecido como pastor Carlinho. Tem o Antônio Carlos, só que eu não tenho mais o contato dele, nem o endereço dele. Eu sei que ele mora na Vila Formosa, pois saiu o carro daqui com a ordem: vai até a Vila Formosa e só volta para cá quando você achar o Antônio Carlos.
Olha o que Deus faz com um homem que queria morrer, que perdeu mulher, filhos. Minha mulher voltou, meus filhos estão comigo, todo mundo está comigo. Deus mudou a minha história. Então, o carro foi batendo de porta em porta até me achar. A igreja já estava renovada, construída, e agora eu achei que ia ficar lá, e o carro veio em casa chamando a dona Edna. Quem atendeu o portão foi a Edna, sempre a Edna. Liguei para casa e falei assim: Carlinho, tem um carro aqui de uma empresa chamada Lafarge. Eles querem você para trabalhar lá. Falei: aonde? Cajamar. Falei: não conheço. Eu não conhecia Cajamar. Tão perto da capital, não conhecia. Eles querem você lá, para trabalhar lá. Falei: liga lá e fala que eu estou trabalhando. Você não está entendendo. O rapaz está aqui há 28 dias atrás de você. Ele só pode voltar quando você ligar para o gerente. Aí eu liguei para o gerente lá. Falou: Antônio Carlos, tem que ser você. Vem para cá, vem conhecer a empresa. Nós somos multinacional da França e nós queremos você. Não tem outro. Sai da empresa aí. Quanto você quer ganhar? Olha, quanto você quer ganhar? Nós temos muito benefício. E eu vim conhecer aqui a empresa. E quando eu cheguei para casa, falei: Edna, nós temos que ir para Cajamar. Aí foi a loucura. A igreja, que foi renovada agora, ele fez a obra, falou: não vai. O pessoal chorando: pastor Carlinho, não pode, irmão Carlinho. A minha esposa, saí da capital para vir para cá, também não vou. Meus filhos, eu não vou. Falei: e agora? Ninguém quer ir para Cajamar. Aí eu falei: Deus, o Senhor está nesse negócio? Ele me deu um sonho. Ele mostrou eu no dentro de um trem, o trem andando, eu passando pelos vagões de passageiro, e tinha um vagão que era um vagão padaria. Não era vagão de passageiro, tinha um homem de branco fazendo pão. Ele amassava o trigo e fazia o pão. Amassava o trigo e o trem andando. Aí eu perguntei para o passageiro: a cidade de Lafarge já chegou? Ele falou para mim assim: não, olha para o letreiro. Aí eu olhei para o letreiro do trem e eu vi lá, Lafarge, embaixo Qualimate, embaixo cidade Cajamar. Eu desci do trem. O trem parou e eu desci. Quando eu desci do trem, aquele homem, era um anjo, que estava fazendo o pão, me pegou pela mão e voou comigo no céu e mostrou para mim a cidade de Cajamar todinha. Os 4 cantos da cidade, ele me mostrou. Aí ele parou no centro da cidade, eu olhei para baixo e eu falei para ele: não tem água na cidade? Ele falou: não tem água não, meu servo, mas olha o que eu vou fazer. Aí ele abriu uma fonte de água na cidade, aquela água jorrava na cidade. E todo mundo vinha pegar aquela água. Crianças: tem água, tem água. As mulheres levando água. Aí ele falou: meu servo, o anjo fazendo o pão é o teu sustento que não vai faltar na cidade. A cidade em seca é a minha palavra, e a fonte que eu abri é você. Vai para Cajamar. E eu vim para cá. Estou aqui há 22 anos. Hoje eu sou diretor do Conselho de Pastores da cidade de Cajamar. O prefeito é convertido, baseado nas águas. Ele se reúne com a gente. Eu já fiz culto no gabinete, nós vamos lá com o prefeito, porque Deus mostrou uma fonte para mim. A fonte era eu na cidade, e essa fonte está jorrando. Aqui eu casei meus filhos, eu trouxe para cá a Igreja Batista Nacional, não estou mais nela, hoje eu estou aqui na Aba Pai. Quando eu mudei para cá, Deus me deu a minha filha, adotei com 1 mês de idade, hoje já está com 22 anos de idade, a Samira Vitória Silva. Coloquei meu nome e meu sobrenome nela. Meu filho casou aqui em Cajamar. Me deu minhas noras, que eu chamo de filha. Ela me chama de pai. Um amor por família grande. Eu tenho 4 netos. Do Anderson, que casou com a Gláucia. O Anderson tem o Cauã, a Heloísa e o Davi. O Tiago, ele tem a Nicole, que nasceu no dia que eu fui consagrado a pastor. A Nicole está com 12 anos, eu tenho 12 anos de pastorado. Hoje eu cuido de clínica, eu levo pessoas, se tiver alguém dormindo na rua, me chama, que eu tenho clínica, que eu levo de graça, outras que pagam também. Eu faço culto
na Cracolândia, eu faço culto na rua, eu ajudo a igreja, eu tenho um ministério de apoio à igreja, que é eu só. E aqui em Cajamar, eu estando na igreja, através da minha vida, Deus abriu o ministério Missão Apostólica Monte Moriá, ajudei a Quadrangular, ajudei várias igrejas, ajudei a igreja a abrir a igreja Piniel, que é aqui perto. A Batista, na época, ela revolucionou a cidade com sinais, maravilhas, com curas, prodígios. Então é o que Deus faz na vida da gente. Fora as curas. Hoje eu tenho um missionário que está voltando da Turquia, pessoas que vêm da minha história. Vão voltar semana que vem, da Turquia. A Natália foi para Guiné-Bissau, foi para a África. Ela ia naqueles cultos da enchente e virou missionária da Jocum. Então, por trás de mim, tem muita história. Meu filho mais velho é da Bola de Neve e ele é empreendedor. Já está indo para a 4ª barbearia e fazendo a 5ª, já tem 4. Tiago, meu caçula dos homens, é barbeiro. E quando eu olho para minha família, olho para minha história e vejo o que Deus fez, toda vez que eu olho, eu louvo a Deus. Um homem que queria morrer. Já preguei em Rondonópolis, Mato Grosso. A agenda é grande. Eu prego quase todo dia nas igrejas. É muita coisa. Tem coisas que eu até me esqueci que tem muita coisa. A minha esposa conta mais com detalhe, muita coisa. Eu tenho na minha agenda vários pastores. A ZL lá, tem muita gente que me conhece. Quebom, Vilma, o pastor Ideró, a Unida que eu congreguei lá, que eu fui diácono nela. Muitos pastores. Muita gente que me procura, que pede oração. Quantas conversões, quantos mendigos que hoje estão de volta por causa desse testemunho do que Deus pode fazer. Amém? Então essa é a minha história. E precisar de mim, pode contar comigo. Eu estou à disposição do reino, 24 horas. Ser cristão, ser pastor, é igual soldado. O soldado, ele está à disposição do trabalho dele 24 horas, mesmo sem farda. Então o pastor também é assim. Amém? Que Deus vos abençoe. Precisar do pastor Carlinhos, conta comigo. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser deixar o seu contato, pode deixar. Meu contato é DDD 11 95712 7502. Eu atendo as agendas, cultos, congressos, evangelismo, que eu já faço nas ruas, festividades. Pode contar comigo. Tenho 33 anos, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Estou aí à disposição. Quando tiver força, eu sou igual Caleb. Eu tenho força para entrar na guerra e para sair ainda. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora para todos sempre. Todos dizem amém. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.